Domingo de sol, de céu tão azul, de tanta alegria no ar. Na brisa o perfume de felicidade, caminho feliz a cantar. Quero encontrar com você, que dia, num dia tão lindo assim. Pra quê? Pra poder te dar um abraço apertado, somente te amar, viver ao teu lado, sair com você a andar por aí, meu Jesus, por aí, meu Jesus, a cantarolar o meu coração, diz que se amarra no seu e vive a sonhar o seu coração, dizendo que vive pro meu. Quero encontrar com você, que dia, um dia tão lindo assim. Pra quê? Pra poder te dar um abraço apertado, somente te amar, viver ao teu lado, sair com você a andar por aí, meu Jesus, por aí, meu Jesus. Domingo de sol, de céu tão azul, de tanta alegria no ar. Na brisa o perfume de felicidade, caminho feliz a cantar. Quero encontrar com você, que dia, num dia tão lindo assim. Pra quê? Pra poder te dar um abraço apertado, somente te amar, viver ao teu lado, sair com você a andar por aí, meu Jesus, por aí, meu Jesus, por aí. Boa noite, internautas. Eu vou ler uma mensagem, Recomeçar, do Adeilson Salles. Simplicidade. Muitas vezes sonhamos sonhos impossíveis, que, se realizados, nos levariam ao abismo da morte. Colocamos nossos sonhos em situações e pessoas inatingíveis para os nossos propósitos de momento. A luz chega para a criatura de acordo com a evolução de sua retina espiritual, com sua capacidade de observação da claridade. Luz demais pode cegar. Sonhos inadequados fazem sofrer pelas expectativas que criam. Privilegie as coisas mais simples. Elas estão ao alcance do coração humilde. Obrigada, Maísa. Maísa, né? Maísa, pela leitura. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Boa noite aos desencarnados. Vou fazer a prece de abertura do nosso trabalho de hoje e, em seguida, vou para os recados da casa, tá? Então, vamos nos conectar à figura do nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso exemplo maior de humildade, de amor,
de caridade, de misericórdia. Senhor, tem misericórdia daqueles que ainda não entenderam qual o papel que estamos desempenhando aqui. Tem misericórdia de nós, que ainda, mesmo sabendo, ainda erramos. Tem misericórdia dos doentes. Tem misericórdia das famílias que sofrem, dos flagelados, dos que sofrem violência doméstica, dos moradores de rua, que estão ali naquele momento, que ainda também não conseguem entender o porquê. Mas principalmente, Senhor, além de tudo, agradecemos por estarmos aqui nesse planeta, por estarmos aqui nesse mundo de provas e expiações, para podermos aprender cada dia, errando e aprendendo, seguindo em frente, acreditando sempre no melhor, acreditando que tudo o que é ruim um dia passa, e o que é bom também passa, para que coisas melhores ainda possam vir. Obrigado, Senhor, por essa casa, por esse ponto de apoio, por esse hospital que nos ajuda, por esse ponto de energia que recarrega e renova as nossas forças e esperança. Que assim seja feito sempre a sua vontade. Assim seja. Vamos aos recados da casa. Nós estamos transmitindo a palestras pela Rede Espaço Espírita, tanto no Facebook, no YouTube, na rádio e na TV. Nas segundas-feiras, às 8 horas... Oi? E no Instagram também. Viu? Estamos muito internautas. muito conectados, não tem como escapar, viu? Na segunda-feira a gente tem palestras às 8 horas da noite, né? Com temas variados. Nas terças-feiras à tarde, temos também o brechó. Boa noite. Temos o brechó com as voluntárias, que atende das 3 até as 5, com atendimento fraterno, com passe, com estudo do Evangelho. Temos também, durante todo esse percurso, temos a biblioteca, temos livraria, anexo à casa. Na quinta-feira, temos o estudo do Evangelho sequenciado, né, que toda quinta-feira dá sequência de um capítulo. Então, quem perdeu, por acaso, quer fazer o estudo completo do livro do Evangelho, pode pegar na internet, tem todo desde o começo, e quiser acompanhar também pela internet de casa, ou aqui presencialmente, também agradecemos. Nós temos toda semana, quem puder contribuir à campanha do quilo, quem puder ajudar, que nós mantemos algumas casas com atendimento de cestas básicas, agradecemos quem puder fazer doação de alimentos também. E o nosso palestrante de hoje é o Mauro Macchioni, da Sociedade Espírita de Joinville, não é isso? E ele vai falar sobre o tema da mediunidade consoladora. Seja bem-vindo, que a sua palestra seja muito inspirada. Obrigado. Boa noite a todos, queridos amigos, queridas amigas, encarnados, desencarnados, porque a gente não está vendo, mas de desencarnados aqui deve estar lotado, né? Também os internautas encarnados e desencarnados, não sei se pela internet também os desencarnados assistem, né? Mas seja lá como for, que Deus nos una todos no mesmo objetivo. Porque essa união é extremamente importante. Aliás, quando a gente fala em mediunidade, a gente sempre deve pensar em união, né? Porque a mediunidade é aquele elo que une todos nós, encarnados e desencarnados, entre os próprios encarnados,
pratica-se a mediunidade, porque quando transmitimos sentimentos de um para outros, é uma forma mediúnica da gente transmitir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, e também entre os dois planos, né? Antes de tudo, deixa eu resgatar aqui o meu conteúdo para a palestra de hoje, senão eu vou estar perdidinho, tá? Muito bem. Gente, a gente sabe que nós estamos passando... Só mais um momentinho, porque sabe como é que é? Na minha idade, a tecnologia, assim, da informática, é um problema sério, né? Até quando a gente precisa mexer com o celular, meu Deus do céu, é uma dificuldade muito grande, né? Mas vamos lá. Então, nós estamos passando, gente, por um período de transição. Isso que, principalmente através do Divaldo Franco, né, os espíritos nos mostram de que esse período de transição da Terra para um mundo de provas e expiações, transformando-se num mundo de regeneração, esse período já começou. Evidentemente que ainda nós não adentramos ainda de uma forma total no mundo de regeneração, muito pelo contrário, ainda os nossos pés estão mais perto ainda do mundo de provas e expiações do que propriamente do mundo de regeneração, né? E a própria mediunidade tem algo a ver com isso, né? Antes de tudo, no entanto, eu gostaria de dizer o seguinte, que ela, em primeiro lugar, essa faculdade que Deus nos deu é extremamente importante porque ela pertence a todos os seres humanos. Não existe um único ser humano que não a possua num grau pequeno que seja. Aliás, aquela que até o presente momento nós até não lhe demos muita atenção, que a própria intuição e inspiração certamente será a mediunidade do futuro. Quando nós pensamos, quando nós meditamos, passam pela nossa mente vários pensamentos, várias ideias. Normalmente nós sempre atribuímos a nossa imaginação, ao nosso poder de pensar, mas não nos damos conta que frequentemente esses pensamentos não são inspirados por espíritos que simpatizam conosco dessa ou daquela maneira. É muito importante que a gente se dê conta, assim, com que tipo de espíritos que a gente está lidando, consequentemente, a importância de nós avaliarmos o tipo de pensamento que nós estamos tendo. Muitas vezes são eles que nos induzem, mas também algumas vezes somos nós que os induzimos e os atraímos, né? Pelos nossos próprios desejos mais íntimos. Aqueles desejos, muitas vezes, que a gente até, digamos assim, teríamos vergonha de declarar para nós mesmos, né? Então, é muito importante que, para poder conhecer essa ferramenta tão interessante, sem dúvida alguma, a ferramenta mais importante que nos deu para a nossa integração com o universo, o primeiro passo é a gente conhecer-se. Conhecer-se para poder aprimorar-se, sem medo, sem culpa, poder observar quais são as nossas tendências menos nobres para que a gente possa, pouco a pouco, corrigi-las. E a doutrina espírita vem em nosso auxílio principalmente para nos auxiliar a galgar esses degraus que muitas vezes, perante os quais muitas vezes a gente fecha os olhos. Porque muitas vezes a gente não quer admitir ainda as nossas imperfeições. Porque nos é muito mais cômodo ficar na posição em que a gente se encontra do que ter que se esforçar para dar um passo à frente.
No entanto, é preciso que a gente compreenda que essa ligação com o mundo espiritual não é pelos nossos caprichos que vai se desfazer, não, né? Ela vai continuar até que um dia a gente resolva endireitar as nossas veredas. E esses caminhos serão sempre pautados por algum tipo de mediunidade, seja ela ostensiva ou aquela mediunidade natural que todos nós temos, porque é ela que nos coloca em contato com o plano espiritual, nos coloca em contato com Deus e que também nos coloca em contato conosco mesmo, né? Vamos resgatar uma mensagem que se encontra no livro Transição Planetária, Sinais do Tempo. Aliás, que faz parte dessa nossa transição planetária, Sinais dos Tempos, onde essa mensagem diz respeito ao capítulo 24 de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós encontramos aí uma passagem de Jesus que diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que vai falar sobre a grandiosidade do Templo de Jerusalém. Ora, por que a gente vai falar da grandiosidade do Templo de Jerusalém? O que isso tem a ver, né? No entanto, vamos analisar. Os próprios apóstolos, naquela ocasião, se maravilhavam com aquela beleza, aquela construção, e que certamente essa construção, por ser tão grandiosa, por ser tão bela, por ser uma das grandes maravilhas do mundo, deve ter sido concebida pelo seu arquiteto, né? Até mesmo de uma forma mediúnica. É claro, né, em ligação com aqueles espíritos ainda ligados às questões da grandiosidade dos impérios, das coisas materiais, né? Mas, no entanto, era aquilo que naquela época chamava a atenção das pessoas para se dirigirem a um templo religioso onde poderiam, ainda que sendo os seus primeiros passos ainda bem incipientes, mas os primeiros passos para desenvolver a espiritualidade. Mesmo naquele tempo, quantos, né, atraídos pelo próprio templo, não se deixavam envolver pelas mensagens espirituais que lá também aconteciam. Como acontece conosco mesmo quando nos dirigimos a qualquer igreja, seja ela suntuosa ou seja ela simples. Porque a suntuosidade ou a simplicidade não diz respeito à construção, mas diz respeito ao íntimo de cada indivíduo, de que maneira que ele se dirige à sua religião, à sua espiritualidade. E isso tem a ver com mediunidade. Tem isso a ver com mediunidade porque é quando nós, embora inconscientemente, estamos sendo conduzidos pelo plano espiritual. E quando esse plano espiritual consegue nos conduzir pelos caminhos do bem, nós podemos ter a certeza que então a nossa comunhão é com aqueles espíritos mais elevados e dos quais nós conseguimos captar, perceber quais são os caminhos que nós devemos seguir. Mas muitas vezes as coisas materiais tampam os nossos olhos e os nossos ouvidos, né? O que aconteceu também com os próprios apóstolos, né? Aqueles homens que certamente já eram espíritos preparados para essa tarefa de estar em contato com o mundo espiritual, mais preparados do que muitos outros, né? No entanto, eles também se deixaram encantar pela beleza da construção do templo, e Jesus lhe dá uma resposta um tanto quanto desconcertante, né? Ele diz assim:
Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e serão todas derrubadas. É claro, Jesus não desprezava a beleza do templo. Tanto é verdade que ele mesmo entendia que aquele lugar deveria ser um lugar, de certa forma, privilegiado, porque numa determinada ocasião ele se aventura a expulsar os vendilhões de lá, dizendo: essa é a casa do meu pai, e não há de se fazer aqui o que vocês fazem, coisas desse tipo. Ou seja, não que ele desprezasse o templo em si, só que ele se aproveita dessa oportunidade para nos dar uma lição. Todas as coisas materiais são perecíveis. Podem durar séculos, milênios, mas um dia elas serão destruídas, porque são apenas construções materiais que servem para o ser humano durante algum tempo, mas quando esse ser humano começa a evoluir a ponto de se desligar o quanto mais possível da matéria, elas serão cada vez menos importantes. Porque então o verdadeiro templo, nesse caso, estará sendo construído no coração e na mente de cada um. Onde lá vamos encontrar realmente o nosso Criador, porque Ele estabeleceu a nossa própria consciência, o íntimo da nossa consciência, como sendo o escrinho mais importante, o cofre mais importante para conter o quê? A lei divina. Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei divina? Então muitas pessoas talvez responderiam: na Torá, na Bíblia, no Alcorão. Não, eles respondem: na consciência. A lei divina está indelevelmente escrita em nossa consciência. Portanto, à medida que o indivíduo evoluir, à medida em que o indivíduo conseguir contatar mais sobriamente, mais serenamente com o plano espiritual, ele terá a possibilidade, cada vez mais, de deixar com que essas leis que estão escritas em sua própria consciência desabrochem naturalmente. Porque é no contato com o plano espiritual superior que nós também nos desprendemos das coisas materiais, ainda que seja apenas levemente, mas esse desprendimento leve nos dá a oportunidade de que alguma coisa suave e boa que está dentro de nós venha à tona, se revele. E aí está a oportunidade da lei natural se manifestar e a gente poder compreendê-la pouco a pouco, cada vez mais, e preparando-se para segui-la com o coração aberto. Porque não foi alguém que chegou para nós e nos disse: faça isso, faça aquilo. A sentimos, a percebemos, e espontaneamente começamos a vivê-la. Mas é evidente que precisamos, para isso, nos esforçarmos para poder nos educar para a meditação e para o conhecimento de nós mesmos, a fim de poder ajudar o plano espiritual a separar de dentro de nós mesmos o joio do trigo. Para que o joio que está ofuscando a presença das leis divinas dentro de nós possa ser afastada, a fim de que esse trigo, que é a lei divina, possa desabrochar. E então era isso que Jesus estava dizendo para os apóstolos: não vos apegueis tanto às coisas materiais, porque elas são o joio. Mas sim, preocupai-vos com as coisas espirituais, porque elas são o trigo. E ainda continua Jesus. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Pois
aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O que é que Jesus então queria nos dizer com isso? Qual é a importância, porque é uma sequência de ensinamentos, né? A importância de conhecermos a nós mesmos. Em primeiro lugar, separar de dentro de nós o joio do trigo. Porque com isso, nós desenvolvemos uma outra coisa. E a doutrina espírita vem especialmente para nos ajudar a desenvolver uma das ferramentas mais importantes que Deus nos deu e que nos diferencia já desde esse momento dos animais, desse nosso irmãozinho que aí está nos visitando nesse momento, né? E certamente sentindo um ambiente muito agradável e aqui se sentindo muito à vontade. Mas esse irmãozinho que está nos visitando, né? Muito embora ele seja muito carinhoso, aliás, que ele nos ensine muitas coisas, porque os animais podem nos ensinar muitas coisas. Por quê? Porque os animais, eles obedecem, eu não vou dizer mediunicamente, porque a mediunidade é algo que diz respeito ao ser humano, né? Mas eles obedecem cegamente às leis naturais, pelo instinto. Então, por isso que podem nos ensinar alguma coisa. Mas o que é que Deus nos deu, além daquilo que nós já temos igual aos animais? Ele nos deu uma coisa a mais, para que a gente possa começar essa nossa caminhada e assumir as nossas próprias responsabilidades. Nos deu a inteligência, o raciocínio. Nós já passamos da fase do simples instinto, muito embora o instinto seja bom para o comportamento, se nós nos deixarmos levar pelo instinto, o comportamento seria perfeito, dizem os espíritos. Mas o fato é que nós precisamos aprender a nos conduzir pela própria consciência, pela razão, pelo conhecimento. E desenvolver as qualidades que os animaizinhos têm, mas não apenas pelo instinto, pelo conhecimento. E então Deus nos deu o livre-arbítrio e o poder do raciocínio. Nós podemos então raciocinar e devemos usar essa ferramenta, porque se Deus nos deu essa inteligência, é porque a gente precisa usá-la. E no que diz respeito, então, a isso que Jesus disse, cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, né? Nós precisamos usar essa ferramenta para distinguir, na verdade, quem são os falsos cristos e falsos profetas. Porque ele diz, muitos se levantarão e confundirão até mesmo os escolhidos. Porque não adianta a gente sermos apenas bonzinhos. Nós precisamos aprender a discernir. Porque é nossa responsabilidade construir o nosso caminho, abrir o nosso caminho. Então, dentro daquilo que nos é possível, questionar. A doutrina espírita nos ensina a questionar. Questionar não é desfazer de ninguém. Deus, por acaso, se melindraria questionando alguma coisa dele que a gente não entenda? Se ele se melindrasse, ele não seria o exemplo de humildade que deve ser, não seria perfeito. Seria orgulhoso. É que nós entendemos o orgulho como uma coisa positiva, e não é. O orgulho é, sem dúvida alguma, a imperfeição que mais faz com que os indivíduos não progridam, que se mantenham na mesma e, consequentemente, não abram os olhos. E aí a facilidade de ser enganado por alguém
que diga, Deus mandou fazer isso e pronto. O fato é que todos nós somos médiuns, temos a capacidade de interagir com o plano espiritual, e à medida que nós nos aperfeiçoamos, nós teremos ao nosso lado espíritos que nos ajudarão nessa tarefa. É evidente que nós não vamos nos tornar grandes médiuns nesse aspecto de um dia para o outro. Digo na mediunidade geral, aquela mediunidade natural, né? O fato é que no nosso passado, muitas vezes, nossas encarnações anteriores, muitas vezes nós erramos muito. E Deus nos oferece essa mediunidade, a mediunidade consoladora, para alguns a mediunidade ostensiva, ou seja, aquela mediunidade do trabalho mesmo, né? Ou seja, poder receber espíritos, transmitir comunicações de espíritos. Nas nossas condições atuais, a grande maioria das casas tem trabalho de assistência a espíritos sofredores, desobsessão, e nisso os médiuns tomam parte. Tomam parte para ajudar os espíritos sofredores? Para praticar a caridade? Também. Mas não deve ser o objetivo principal. O objetivo principal deve ser aprender com os espíritos sofredores. Aprender com os espíritos obsessores. Mas o quê? Aprender a ser obsessor? Não. Mas à medida que eles se comunicam, e Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, traz uma porção dessas comunicações de espíritos sofredores e obsessores, e ele nos diz o seguinte: nós temos muito que aprender com eles, para que a gente possa ver como o espírito sofre no plano espiritual, que a gente não cometa os mesmos erros. E muitos de nós que trazemos a mediunidade ostensiva, a trazemos justamente porque no passado nós fizemos muitas coisas erradas, e Deus nos permite, nos dá essa ferramenta para que a gente possa acelerar o acerto de nossas dívidas. Na maior parte das vezes, os espíritos que se comunicam através de mim numa reunião mediúnica, que são sofredores, provavelmente são aqueles que eu prejudiquei em outras encarnações. Provavelmente, mesmo que não sejam os mesmos, são aqueles que estão em condições semelhantes a que eu deixei alguns deles no passado sofrendo daquele jeito. Então hoje, Deus me dá a oportunidade desse resgate mais suave, porque o trabalho desse tipo tem várias perspectivas mais úteis do que simplesmente a gente sofrer. Deus está trocando, está me permitindo me dar o trabalho no lugar do sofrimento. Eu poderia simplesmente passar alguns séculos em sofrimentos atrozes até que eu me convencesse de que eu deveria mudar. Mas Ele me dá a mediunidade. Porque a mediunidade, no momento do trabalho mediúnico, eu sinto aquilo que aquele espírito que se comunica através de mim está sofrendo. Aquelas angústias que ele traz. Eu, como médium, sinto só que eu passo por isso por 5, 10 minutos no máximo. Contanto que eu aprenda com aquilo que esse espírito está me transmitindo, a dor que ele está sentindo. E nesse momento em que ele pode e tem a oportunidade de, através do choque anímico, através da comunicação, como um desabafo perante um psicólogo, que é o dialogador, que normalmente está na reunião mediúnica, né? Naquele momento, ele pode abrir mão da vingança,
através do esclarecimento que ele recebe, muito embora que o esclarecimento ele receberia também no plano espiritual. Mas esse trabalho é realizado aqui entre nós para que nós também possamos aprender e, consequentemente, sair da reunião mediúnica transformados e consolados. Se isso não acontecer, a reunião mediúnica não terá tido valor para a gente. Se dela nós sairmos sem termos aprendido alguma coisa a mais, dela nós não estamos tirando proveito. Porque nesse momento, no período final, do período final de provas e expiações, a grande maioria dos médiuns está aqui na Terra para poder resgatar dessa maneira o seu passado criminoso. É bem verdade que a gente, quando a gente fala mediunidade, o que a gente gostaria de ser? Um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Eurípides Barçanufo, não é? Mas nós não somos. Né? Nós ainda pertencemos à terceira categoria que Kardec estabelece como espíritos imperfeitos que somos, mas a mediunidade que nos foi dada é para o nosso próprio resgate, para o nosso resgate. Então, quando a gente começa a compreender essa faculdade dessa maneira, eu pergunto, isso não é um consolo? Não é observar, poder ver a maravilha da pedagogia de Deus para nos transformar e para nos aproximar daquele indivíduo que a gente ofendeu em outras encarnações. Porque se for aquele mesmo inimigo que se comunica através da gente, ele sai de lá agradecido, porque foi através do nosso concurso que ele também se transformou. Olha só. Olha só como, né, Deus consegue manipular a gente, e a gente pensa que vai para a reunião mediúnica e vou lá fazer a caridade porque sou tal. Não é? Não. Vai mesmo fazer a caridade. Se você puder, vai fazer a caridade para você mesmo. Porque esse é o verdadeiro objetivo. E então, falando em Chico Xavier, já que todos nós queremos ser um Chico Xavier, né? Porque isso para nós é pura vaidade, né, gente? Ser simples e ter tantas atribuições, ter tanto trabalho, tantas pessoas que o procuravam como ele era procurado, a gente não conseguiria aguentar. Eu, pelo menos, não, né? Mas a gente sonha nisso porque a nossa vaidade ainda, né? A gente quer se projetar. Isso que é a verdade. Então Deus nos colocou no lugar certo. A gente não é Chico Xavier e pronto, né? Então, mas então, olha, a gente pode dizer, a gente pode observar 4 grandes médiuns. É claro que, principalmente aqui no Brasil, nós temos tido muitos, né? Mas apenas a título de exemplo, né? Bem, o primeiro eu colocaria certamente Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi uma estrela que passou sobre a face da Terra. Ele aqui viveu apenas 38 anos, muito rápida a sua passagem, e muito mais rápida ainda a sua passagem pelo Espiritismo. Apenas 13 anos. E, no entanto, ele desenvolveu todas as qualidades mediúnicas que um indivíduo pode desenvolver. Ele tinha todas, inclusive a bicorporeidade, que é dada a espírito de uma elevação que já não podemos compreender. A bicorporeidade, assim como Santo Antônio de Pádua, né? E como mais um ou dois, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, né? Enfim, que se tem conhecimento, são 3 ou 4 durante
a existência desse nosso planeta que tinham essa capacidade da bicorporeidade. O que é a bicorporeidade? O indivíduo está aqui fazendo uma palestra, mas daqui a pouco dá uma cochiladinha aqui, mas se materializa em outro lugar e vai lá fazer um parto, vai lá fazer um trabalho, enfim, específico, né? Porque ele pode ter a liberdade espiritual suficiente para poder fazer isso. Deixa seu corpo descansando num determinado lugar e se materializa em outro. Santo Antônio de Pádua, ele conseguiu livrar o seu pai da prisão, que numa outra cidade distante, seu pai estava sendo acusado de ter assassinado um indivíduo, né? E, no entanto, o Santo Antônio de Pádua, que estava bem longe, conhecendo os fatos, né? Ele consegue se materializar no tribunal, ele faz a defesa do pai, e logo em seguida o verdadeiro assassino aparece. Através do quê? Da bicorporeidade. E assim por diante, né? Então, a mediunidade, quando ela começa a aflorar, principalmente em espírito de uma elevação muito grande, são exemplos que chegam até nós para nos dizer, olha, estamos no começo do mundo de regeneração. Aqueles que conseguirem, que puderem passar, que vão conseguir passar para essa outra fase, terão uma fase muito grandiosa para poder se preparar para que o intercâmbio com o mundo espiritual se torne cada vez mais natural e frequente. E de uma forma cada vez mais iluminada. Bom, Eurípides Barçanufo foi, sem dúvida alguma, uma grande estrela que passou entre nós. Francisco Cândido Xavier, não temos nem que falar, mas a missão dele principal era o livro, porque ele foi o grande continuador de Allan Kardec. Com a obra que ele desenvolveu, ou melhor, que os espíritos desenvolveram através dele, ele foi o grande continuador de Allan Kardec. Divaldo Franco também veio para desenvolver uma missão muito importante, muito embora ele já se encontre numa situação um pouquinho inferior. Mas a gente tem que reconhecer também um missionário, né? Porque ele foi o apóstolo Paulo do Espiritismo. Ele que levou a doutrina espírita para os 4 cantos do mundo. Quem de nós teria essa capacidade? Mas quem representa a grande maioria dos médiuns foi uma médium silenciosa, muito silenciosa. Que ela veio sim com uma mediunidade de resgate, como a grande maioria de nós. E ela veio para nos dar a lição de como devemos utilizar a mediunidade como resgate. Ivone do Amaral Pereira. Essa grande médium que Chico Xavier a chamava de Rainha Silenciosa. A médium silenciosa. Por quê? Ela se tornou nessa sua última encarnação tão humilde e tão dedicada a aprender com todos os espíritos que se comunicavam através dela. Em primeiro lugar, porque ela lembrava das suas reencarnações anteriores. Tanto é verdade que, através da sua mediunidade, ela escreveu a respeito de várias das suas encarnações anteriores, e algumas delas onde ela havia cometeu frequentemente suicídio, né? Voltando para essa encarnação com problemas físicos tremendos. Entre eles a catalepsia. Numa certa ocasião, quando ela tinha apenas 1 ano de idade, quase que ela foi
enterrada viva. Apenas através da inspiração, a sua mãe não deixou que ela fosse enterrada. Ela dizia, não, minha filha está viva. E ela fez um apelo ao plano espiritual, e quando estavam se preparando para levar a menina para o cemitério, ela de repente se levanta, a mamãe. Né? Imagine a alegria, né, de todo aquele pessoal. Mas o fato é que ela viveu essas dificuldades durante a vida toda, consequência dos suicídios. Né? Então, a sua fragilidade física, né? Mas essa fragilidade física a induziu para desenvolver a qualidade que todos nós devemos ter. A humildade perante o plano espiritual. E não achar que pelo fato de ser médium, de ter uma capacidade mediúnica extraordinária que ela tinha, não é pelo fato disso que devemos e que podemos nos envaidecer. Ela levou nada mais, nada menos que 10 anos para poder dar a sua primeira entrevista a uma revista espírita. Não é nem a qualquer. De tão humilde, ela levou 30 anos para permitir que o seu primeiro livro Psicografados, que foi o grande sucesso dela, agora está me fugindo o título do livro, né? História de um suicida. Memória de um suicida. Né? Memória de um suicida. Levou 30 anos para que ela pudesse, então, aceitar que esse livro fosse publicado. Porque ela dizia na sua simplicidade, tudo isso é da minha cabeça. Mas, no entanto, os espíritos, inclusive Bezerra de Menezes, o Charles, que era seu protetor, frequentemente estavam do lado dela. Mesmo assim, ela não se sentia à altura. Porque a mediunidade precisa de toda a nossa humildade. Se nós não tivermos a humildade, ela não será certamente aquele instrumento valioso para a nossa transformação. E ela só é um instrumento consolador quando ela nos transforma, quando ela nos mostra o caminho glorioso que cada médium pode e deve seguir. A mediunidade em si, ela não é boa nem má. Nos ensinam os espíritos que ela é um instrumento neutro e que depende de quem usa fazer dela o bom ou mau uso. Mas, no entanto, nós temos uma pergunta que nós devemos nos fazer. Para qual finalidade Deus nos concedeu a mediunidade? Ele nos concedeu para que a gente faça coisas más? Então vamos levar esse questionamento conosco, para que a gente possa se perguntar todos os dias: o que Deus pretende de mim, já que eu posso estar sempre em comunhão com o plano espiritual. Meus amigos, que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. Muito agradecido. Obrigado pela excelente inspiração, né? Um aprendizado muito importante. Bom, os recados da casa já foram dados. Eu só queria dar uma reforçada para dizer que já estamos na casa com o livro do nosso irmão Sérgio, já tem distribuição gratuita, né, Sérgio? E um livro para você ler, refletir e renovar, né? A renovação está aqui dentro. A gente lê e com certeza vai fazer
com que pensemos em muitas coisas que devemos mudar, refletir, né? E está tudo aqui. Então, quem quiser o livro depois, pode pegar ali com o Sérgio. E, aproveitando, já que o Sérgio já lançou o livro, né? Então, vamos chamar ele para fazer a nossa prece de encerramento, fazendo favor. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo continue reinando em nosso seio, para que possamos levar daqui essas lições de amor, de luz, principalmente essas lições de humildade, em que precisamos exercitar a cada instante de nossas vidas. Que Deus nos permita reparar os nossos erros ainda nesta encarnação, para que possamos, quem sabe, merecer um momento único de participarmos do momento da regeneração de cada um de nós. Se estamos aqui, estamos ligados no mesmo propósito, estamos com os pensamentos voltados a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais que nos envolvem a alma e nos ajudam a nos conduzir a nossa caminhada terrena. Que possamos, com essa mesma humildade, pedir sempre, Jesus, o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Agradecer pela misericórdia que Deus tem para com todos nós, sempre perdoando as nossas imperfeições, nos dando a oportunidade de renascer a cada dia com novos pensamentos, dirigindo nossa mente em novos rumos, mudando nossos atos e atitudes, sempre agradecendo a Deus, principalmente pela vida. Essa vida de agora, sabemos da sua grande importância e vamos descobrindo dia a dia o quão importante somos para a sociedade, o quão importante somos para a nossa família, o quão importante somos para Deus, porque somos filhos teus. E aqui estamos para aprender, crescer e evoluir, e nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, almas melhores. Esse é o nosso propósito. Obrigado, Jesus, por nos permitir compartilharmos desses pensamentos em união, onde vários irmãos encarnados e desencarnados estão aqui neste momento, em busca deste mesmo amparo, que é a paz constante, dentro do aprendizado, levando a cada consciência um renovar de pensamento. Jesus amado, que tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Que todos nós possamos ainda compreender o propósito de sua chegada e também de sua partida. Dizemos com nosso coração, em forma de gratidão, a prece que nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como devemos aprender a perdoar aos nossos devedores e ofensores. Não nos deixes, Mestre amado, cairmos em novas tentações, livrando-nos de todos os males. Que seja feita sempre a tua vontade e não a nossa, e que nos permita sempre viver sob o teto de tua grandiosa misericórdia. Que assim seja. Quem quiser